Amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Bom, que dia maravilhoso, que momento maravilhoso estarmos aqui juntos na casa de Deus, para adorá-lo, para também termos comunhão uns com os outros, estarmos na casa de Deus. E eu desejo nesse momento que você curve a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração? Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Louvamos o teu nome, Senhor, por tua presença nos louvores, por tua presença em cada momento, na nossa adoração feita a ti através das contribuições. E agora vamos ouvir a tua palavra, Pai. Prepara o nosso coração, toca o coração de cada um dos teus filhos e também o meu coração. Tu conheces as necessidades, tu sabes, Senhor, daquilo que precisamos para crescer, o alimento que necessitamos, Senhor, vem de ti. Então, fala conosco nesta manhã, Pai. Eu oro e em nome de Jesus te agradeço e todos digam amém. Eu queria ler a palavra de Deus junto com vocês no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Abra a sua Bíblia ou o seu eletrônico ou acompanhe aqui. Vamos começar a ler a partir do versículo 5 até o versículo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 5 até o versículo 8. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse. Diz assim a palavra de Deus: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus tem vários exemplos e muitas vezes Jesus usou metáforas, parábolas, e muitas vezes ele usou a vida cotidiana das pessoas para explicar a palavra de Deus. Então nós vamos encontrar muitos ensinamentos de Jesus ligados à agricultura, né? A palavra é a semente, a terra é o nosso coração, não é isso? Ele é a videira verdadeira, o Pai, né? É o lavrador, e nós somos os ramos que, ligados à videira, então recebemos alimento e crescemos e produzimos fruto. Na verdade, a composição do solo ela é muito importante na agricultura. E eu já falei aqui um tempo atrás aí, que, por exemplo, o Cerrado brasileiro, aquela região do centro-oeste, era uma área desértica que não dava nada. Até que um dia a Embrapa fez estudos ali naquela terra e então trabalhou aquela terra, adubou, irrigou, e aquela terra então se tornou o celeiro de produção de grãos do país. E o país então hoje é o maior produtor e o maior exportador de grãos. Nosso país cresceu muito por causa disso. Assim também a nossa vida, não é? Assim como temos que preparar a terra para que a semente possa germinar, mas não só germinar, que ela possa crescer e criar raízes, não é? Nós também, como cristãos, ao recebermos a palavra de Deus, temos que agir assim. E é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Esse texto que nós lemos apresenta 4 tipos de solo em que as sementes foram lançadas. E ele faz uma comparação, trazendo o coração das pessoas, 4 tipos de pessoas, 4 atitudes de pessoas ao receberem a palavra de Deus. Então, ele diz que o primeiro é uma terra dura, uma terra impermeável, uma terra que não deixa passar água. São aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, ouvem, mas não dão importância. O segundo é um solo pedregoso,
né? Tem pouca terra e por causa disso a raiz não se aprofunda, e porque a raiz não se aprofunda, ela não retira da terra tudo aquilo que é necessário para que ela se desenvolva. Então, um solo pedregoso é aquela pessoa que recebe a Cristo, mas porque não aprofunda as suas raízes, né? Porque não cresce, não conhece mais a Deus, não desenvolve a sua vida espiritual, não tem raiz. E por não ter raiz, quando vem qualquer luta, qualquer dificuldade, essa pessoa então abandona a Cristo, né? O terceiro solo diz que é o solo cheio de espinhos, ervas daninhas que crescem ao lado e competem com aquela semente em relação aos nutrientes da terra. E aqui Jesus diz que são aquelas pessoas que se deixam ocupar demais na vida, se ocupam com o desejo desenfreado de ganhar dinheiro, trabalham demais, os prazeres da vida, o conforto e tudo mais, tomam conta da fé dessa pessoa de forma que ela se mantém fraca. Ela desenvolve pouco a sua fé também por uma questão de prioridade. A sua prioridade é outra, não é isso? E nós investimos mais naquilo que nós mais desejamos. O Senhor Jesus vai dizer que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o nosso coração não está em Cristo, nós vamos estar ocupados com mil e uma coisas e não vamos dar o tempo necessário, porque tudo exige tempo, não é? Imagina que o lavrador, ele prepara a terra, não é isso? Ele sulca a terra, ele rega a terra, ele põe adubos, ele põe produtos ali, e depois ele lança a semente. Depois que a semente é lançada na terra, ela leva um tempo. Para quê? Para germinar. Para germinar. Muitas vezes, talvez muitos de nós aqui, ouvimos a palavra de Deus, mas não tomamos uma decisão. Porque a palavra estava sendo lançada, o nosso solo ainda não estava muito bem preparado, e aí levou um tempo. E depois de um tempo, compreendendo melhor a palavra e compreendendo melhor a Deus, nós abrimos o nosso coração e então a palavra germinou no nosso coração, nós nascemos de novo. Mas eu também tenho dito aqui que o fato de recebermos a Cristo e nascermos de novo não é o ponto final da nossa jornada de fé. Muito pelo contrário, é o início, é a partida. Quando nós conhecemos a Deus e quando cremos em Deus, então, agora sabendo, né, a respeito de Deus, conhecendo um pouco melhor de Deus, nós temos que crescer, temos que amadurecer, temos que desenvolver a nossa fé. Nós somos encorajados pela palavra de Deus a aprofundarmos as nossas raízes no Senhor, a crescermos em fé, em dependência, em ousadia, de modo a termos um crescimento, um amadurecimento maior. Mas para isso acontecer, nós temos que criar também alguns hábitos. Alguns hábitos precisam ser criados. E eu queria exatamente começar a falar a respeito disso com vocês. O primeiro hábito que a gente precisa ter é conhecer mais a Deus. Oséias, no capítulo 6 e no versículo 6, ele vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é isso que diz? Então, há uma necessidade de crescimento, há uma necessidade de conhecermos mais a Deus, porque você nunca vai depositar a sua fé naquilo que você não conhece, né? Naquilo que você não entende. Como que você vai confiar numa pessoa se você não conhece essa pessoa, se você não sabe os hábitos dessa pessoa, se você não sabe que tipo de criação teve, se você não sabe se é uma pessoa a quem você pode entregar uma responsabilidade? Então, quando a gente começa na fé, nós precisamos conhecer a Deus. Se você quer ter uma fé forte, você precisa conhecer o Senhor. E interessante que nós vivemos numa época que há muita facilidade para isso. É uma época em que nós temos
recursos em abundância, instrumentos em abundância. Nós temos traduções da Bíblia na maioria das línguas no mundo. Nós temos versões da Bíblia, algumas com um texto mais fácil, linguagem de hoje, a Bíblia viva, que é para facilitar o entendimento e o aprendizado acerca de Deus, né? Temos acesso à informação. Então, a igreja produz cursos, seminários, congressos, há departamentos na igreja para orientar jovens, para orientar casais, para cuidar das pessoas da felicidade e vai por aí afora. Então nós temos muitos instrumentos. Há tempos atrás não era assim, não existia nada disso. Não havia tecnologia. Hoje você dá um Google, você descobre qualquer coisa. Você tem uma dúvida a respeito da palavra de Deus, você pode entrar ali, dar um Google e você vai olhar as fontes, obviamente, que também tem mistura, mas você vai ter informação a respeito de tudo. Mas também, por curiosidade ou curiosamente, essa é a época que menos se sabe sobre a Bíblia. Porque cada vez mais, ou melhor, cada vez menos se tem pregado a Bíblia. Está cheio de CEOs aí, e hoje tem um termo, como é que é? Coach. Está cheio de coach por aí, está cheio de pessoas para tratarem dos problemas emocionais, dos problemas da vida, mas muitas vezes escapa linkar isso com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito? E muita gente, hoje em dia, se preocupa em pregar o evangelho ou a estar em uma família espiritual onde haja muito show, onde haja pessoas muito importantes, não é? Onde as pessoas sentem que é um ambiente diferenciado e muitas vezes não se preocupam com aquilo que sai do altar, com a alimentação que é pregada no altar. Então é tudo muito bonito, tem muita tecnologia, não é? Tem mestres de comunicação e tudo mais, só que a palavra com isso, muitas vezes ela fica de lado. E nós temos que entender que tudo começa com a palavra. Você só conhece a Deus através da palavra. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, que e assim a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. E também o Espírito Santo, lá em João 1, 8, Jesus vai dizer, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro, a fé é gerada pela palavra pregada, não é? Então, veja a importância da palavra. A palavra revela a Deus. E a pregação da palavra é o momento em que o Espírito Santo de Deus, então, age. Ele fala aos nossos corações. Ele nos dá condições para ouvirmos, entendermos e crermos. E a partir daí, então, caminharmos com Deus. Amém? Foi assim com você? Comigo foi assim. Primeiro eu ouvi. E olha que eu fui um aluno enjoado. Porque eu fiquei um ano ouvindo, né? Fiquei um ano ouvindo, vendo. Eu não era bereano, não, mas eu estava meio que conferindo, né? As coisas que eu ouvia com a fé que eu tinha anteriormente. E foi assim que o Espírito Santo foi refutando cada uma das minhas crenças, foi me revelando a verdade de Cristo, até o dia que eu tomei uma decisão. E aí começou uma nova vida. A gente não diz que a pessoa, quando encontra Cristo, entrega a vida a Cristo, nasce de novo? É ou não é? Ora, se nós nascemos de novo, significa que há uma vida para se viver. Há uma vida para se viver. Hã? Eu vejo muito pouca gente aqui pequenininha. Tinha um bebê aqui ainda pouco, mas o resto é jovens, são pessoas adultas, porque cresceram na fé, né? Mas cresceram também em estatura. Então assim é a fé. Primeiro, você tem que gastar tempo lendo a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Você pode repetir isso? Eu preciso gastar tempo lendo a Bíblia e ouvindo a respeito da Bíblia. Isso é fundamental. Se você quer alimentar a sua fé, se você quer conhecer a Deus, você precisa ter um contato constante com a palavra de Deus.
Em segundo lugar, nós precisamos gastar tempo em oração. Pode dizer isso? Precisamos gastar tempo em oração. Por quê? Ora, agora que eu conheço a Deus, agora que pela sua palavra eu entendo que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele foi assunto aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós, e que Ele na sua palavra diz que nós devemos orar, Paulo vai dizer que nós temos que orar sem cessar. E agora que nós entendemos que a oração é o nosso contato verbal, ou até mental, em relação a Deus, você pode falar com Deus sem abrir a boca, não é verdade? Eu me lembro que eu trabalhava em um determinado lugar, eu ia pegar a minha condução num lugar um pouco distante. Então eu saía de casa e eu tinha o hábito de ir orando pelo caminho. Mas eu não era maluco, não. Eu andava que nem um doido. Não, eu ia ali, sabe, andando e em espírito falando com Deus. Senhor, abençoa o meu dia. Obrigado pela noite e tal, e tal, e tal, e tal. Até chegar do outro lado. A oração é fundamental, porque é na oração que nós declaramos o nosso amor a Deus. É na oração que nós reconhecemos os feitos de Deus na nossa vida. É na oração que nós damos graças a Deus. É na oração que nós expomos as nossas necessidades. É na oração que nós intercedemos por pessoas. Tudo isso é feito através da oração. A oração é uma conversa com Deus. Ninguém consegue se tornar próximo, íntimo de alguém, se não tiverem muitos encontros, não tratarem de assuntos pertinentes. Eu não posso dizer que eu conheço alguém se eu não sei de onde essa pessoa veio, não é? Se eu não sei quem é o pai, quem é a mãe, se eu não sei parte do gosto que essa pessoa tem, se de vez em quando eu não saio junto, se eu não visito a casa ou a pessoa me visita. Para você ser íntimo, há um tempo de relacionamento. E se a gente fica muito tempo sem ver um amigo, acaba que esse relacionamento é quebrado. Você fica distante. E aí você já não tem aquela intimidade toda que você tinha antes, não é assim? Um tempão sem ver. Aí quando aparece, eu não sei o que aconteceu. Se passaram, sei lá quanto tempo, eu já não sei mais como está aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que estar sempre em oração, sempre falando com Deus. Porque quando nós nos achegarmos diante de Deus, sabe, nós não vamos nos sentir estranhos. Não vamos nos sentir estranhos. Vamos nos sentir filhos. Aquele filho que chega ao pai e abre o coração e fala dos seus medos, dos seus receios, fala dos seus projetos, coloca as dificuldades que estão pela frente. Então, é fundamental orar, né? Então você tem que priorizar o seu relacionamento com Deus através da oração. É importante que você defina um tempo para você estar na presença de Deus. Quem é casado aí? Levanta a mão. Amém. Muita gente, né? Bom, vocês são casados. Moram na mesma casa, não é isso? Eu quero crer que todo mundo, quando chega à noite, vai dormir na mesma cama. Não é isso? Decidem juntos o que vão comprar e o que não vão comprar. Não é verdade? O oposto disso seria totalmente improvável, né? Inadmissível. Imagina que alguém casou, né? Está ali um casal, mas eles não se falam, não dormem juntos, não vão para a mesma casa, né? De vez em quando eles se veem. Não, a gente precisa ter um tempo. Precisamos ter um tempo com Deus. Assim como casamos e deixamos o nosso lar, mas de vez em quando nós vamos visitar os nossos pais, ou os nossos pais vão nos visitar, né? Nós temos que ter um tempo com o nosso Pai Celestial. Tem que ter um momento em que você vai parar, vai ler a Bíblia. Tem que ter um momento em que você vai dobrar o seu joelho e falar com Deus e abrir o seu coração.
Tem que ter esse tempo, é necessário. Eu estou falando aqui de desenvolvimento da fé. Desenvolvimento da fé. Eu vi um comentário que o pastor Jeremias Pereira colocou essa semana, que eu fiquei impressionado. Sabe o que é que ele sabe qual é o título? Igrejas em coma. Terrível o comentário, mas muito real. E ele fala de igrejas que simplesmente se fecharam, criaram aquele núcleo, mas essas igrejas não produzem frutos. Ninguém compartilha o evangelho, ninguém fala do amor de Deus, sabe? Muitas vezes ninguém traz nenhuma pessoa para a casa de Deus, porque depois que uma semente germina, seguindo ali os cuidados, regando, ela vai ter que tomar sol, vai ter que ter água, ela vai crescendo, não é isso? E depois de um tempo, o que acontece? Nascem uns brotinhos, umas florzinhas, e depois disso, o que acontece depois disso? Então, ela frutifica, ela dá frutos. Então, o nosso desenvolvimento espiritual envolve essas coisas, porque são essas coisas que nos vão fazer crescer e vão nos fazer cristãos maduros o suficiente para produzirmos fruto. E lá em João capítulo 15, Jesus vai falar exatamente isso, que o desejo do Pai é que nós possamos produzir muitos frutos. Esses frutos não são só pessoas que você vai ganhar para Jesus. Também tem a ver com o seu comportamento, com a sua maneira nova de viver, com o tipo de influência que você vai exercer na sociedade dentro do grupo em que você convive. O seu testemunho é um fruto. O seu testemunho e a sua vida abençoa as pessoas que trabalham contigo. Abençoa as pessoas com quem você se relaciona. Abençoa a vida de pessoas que estão sem rumo, não conhecem a Deus, não têm nenhuma direção em relação à sua vida. Por quê? Porque não conhecem a Deus, estão aí acreditando em coisas que deuses não são, não é isso? Então você tem que priorizar e você precisa se afastar daquelas coisas que tomam o teu tempo com Deus. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Outra coisa importante que eu queria compartilhar com vocês, e já seria o meu terceiro ponto, nós precisamos saber em quem nós cremos. Precisamos saber quem é Jesus. Sabe, Jesus não é uma figa, Jesus não é um lugarzinho que você põe lá um altarzinho para ele, não. Jesus, ele é Senhor da minha vida, é Senhor da sua vida. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, vou pedir que coloque aí, a partir do versículo 13, nós vamos ver aqui que Paulo fala sobre alguns aspectos a respeito de Cristo. Em primeiro lugar, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em primeiro lugar, ele é o nosso libertador. Amém? Ele nos libertou do império das trevas. O inimigo, Satanás, não tem mais autoridade sobre a minha vida. Sabe, ele não tem liberdade de agir na minha vida. Por quê? Porque a minha vida agora está guardada em Cristo. Sabe? Então, se ele tiver alguma autoridade, é porque eu dei. Porque, na verdade, Jesus já nos libertou daquilo que nos aprisionava a Satanás e a maneira das pessoas que andam sem Deus de andar. Então, em primeiro lugar, é o nosso libertador. Em segundo lugar, ele é o criador de todas as coisas. Ele é que criou todas as coisas. Versículos 15 a 17 vai dizer assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Olha, ele é antes de todas as coisas, ele é Deus. Não é isso? Todas as coisas estão debaixo do domínio dele. Não há nenhum poder, não há nenhuma potestade, não há nenhuma outra autoridade que tenha poder sobre Cristo. E nós, que somos filhos de Deus, entendemos que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Então, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, amém. Mas Jesus foi muito claro quando ele disse para os seus seguidores: olha, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é isso? E haverão sinais, né? Em meu nome falarão novas línguas, não é isso? Orarão pelos enfermos, eles serão curados, expelirão demônios. Então Deus nos deu autoridade. Falando acerca do Espírito Santo, ele disse aos seus discípulos: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minha testemunha. Então nós temos uma tarefa que o Senhor deixou nas nossas mãos. Jesus ainda falou mais. Em João 14 ele diz assim: vocês farão as obras que eu faço e obras maiores ainda farão. Amém? Faz um balanço aí. Como é que estão as obras que você tem realizado em Cristo? Não precisa falar não, só pensa aí. Então Deus nos deu uma tarefa. Nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, mas nós somos também aqueles que iriam continuar a sua obra, apresentando o reino de Deus, falando de Jesus para as pessoas que não conhecem. E a gente fala de Jesus com a nossa vida, com os nossos lábios. Nós falamos com Jesus de diversas maneiras. Não é isso? Então, ele é o Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Versículo 18 vai dizer que nós somos o corpo e ele é a cabeça do corpo. Ele está no comando. Versículo 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Ele é o cabeça, é ele que está à frente. Sabe qual talvez um dos maiores problemas que nós como cristãos enfrentamos? É a dificuldade de entender que nós somos só um instrumento. Nós temos que, como instrumento, estar nas mãos de Deus. Mas nós precisamos crer que Ele opera. É Ele que faz. Muitas pessoas falam assim: já falei tantas vezes de Jesus, eu até gostaria disso ou daquilo, mas não, querido. Você tem que entender o seguinte, que a nossa tarefa é falar do amor de Deus com a vida e com os lábios. A tarefa do Espírito Santo é convencer. Você não tem que convencer ninguém. Você não precisa ganhar uma disputa de quem conhece. Eu acho interessante que eu trabalhei numa empresa evangélica e às vezes os funcionários se reuniam na hora do lanche, na hora do almoço e ficavam disputando quem sabia mais da Bíblia. Você sabe onde é que está escrito isso? Aí ficava todo mundo assim. Está escrito em tal lugar. Uma soberba aí. Não estava cultuando a Deus nem anunciando o Evangelho. Ele estava, na verdade, cheio de orgulho no coração ali, querendo demonstrar que sabia mais do que os outros. No fundo, ele estava longe de Deus. Quer dizer, uma pessoa que humilha os outros para falar de Jesus nunca vai ganhar ninguém para Cristo. Não é verdade? Então, ele é o cabeça, o primogênito dos mortos, né? Versículo 20 diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Jesus fez uma obra perfeita, completa.
Ele veio e cumpriu a vontade do Pai. Ele veio e nos amou, ele se entregou, ele deixou o trono de glória, deixou a posição que ele tinha lá nos céus, se fez homem, veio para essa terra aqui, viveu sujeito às mesmas paixões de todos nós e se entregou, viveu sem pecado e se entregou como cordeiro para a salvação de todos nós. Verteu o seu sangue, e a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós fomos salvos. Não é isso? Então ele é Salvador. Ele é o nosso Salvador. Tá? Esse é o nosso Deus. Agora, quero falar sobre outro assunto. Quem nós somos em Cristo? Ah, eu sou cristão, eu sou da fé para todos, eu sou evangélico. Tá, mas você entende qual é a tua posição em relação ao reino de Deus? Bom, agora nós pertencemos à família de Deus, não é isso que Paulo diz? Agora fomos feitos família de Deus, filhos de Deus. Nós não vivemos mais essa vida aqui pensando só nos nossos projetos, quanto que nós vamos crescer, o quanto que nós vamos prosperar, não é isso? Qual os lugares que vamos conhecer. Não vivemos nessa vida aqui para nós. Aliás, Jesus disse que aquele que quisesse segui-lo tinha que tomar a sua cruz e segui-lo. Né? Então, nós somos, em primeiro lugar, olha o que diz o versículo 22. Diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em primeiro lugar, nós que éramos pecadores e vivíamos afastados de Deus, nós que vivíamos como escravos do pecado, agora somos santos, justificados, né? Reconciliados com Deus, inculpáveis. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, todo aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação. O outro texto vai dizer que o escrito que era contrário a nós foi cravado na cruz. Isso significa que o Senhor Jesus, com a sua morte, e nós, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, e entregando a nossa vida a Ele, nós agora não temos mais aquele escrito de culpa que era contra nós. Agora fomos reconciliados com Deus, somos da família de Deus e somos filhos de Deus. E temos que viver como filhos de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, pode colocar aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, eu queria que você lesse comigo. É bom você ler, porque quando você ouve, vê e lê, você assimila mais. O que está escrito lá? Vamos ler. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, vocês não são mais escravos do pecado. Agora, Deus habita em vocês através do Espírito Santo. Então, quando você for fazer qualquer coisa, Paulo diz que deve ser feita em nome de Jesus. Mas você tem que ter essa consciência. Espera aí, Deus é comigo. Ah, mas isso é impossível. Não dá, eu não tenho condições. Não tem mesmo não. Mas como você agora é a habitação do Espírito Santo, Ele vai te dar capacidades. Ele vai te dar dons. Ele vai te dar talentos. É por isso que muita gente, quando chega aqui na casa de Deus, na família de Deus, fica ali um pouco tímido. Aí passa-se alguns anos, você vai ver aquela pessoa, o sujeito está pregando, está cantando, né? Quem diria que o Robson ia cantar? Cadê o Robson? Está lá, né? Imagina o Robson. Sinceramente, eu podia ver tudo no Robson, menos um cantor. Mas ele veio aqui e cantou. Hoje ele faz parte do Beck. Não é? Pois é, filho de cantor. O pai dele é um profissional, músico, e canta também, né? Mas ele vivia ali. Foi um talento que Deus deu a ele e que foi revelado. Não é isso? Né? Eu olho para esses jovens aqui e eu fico olhando para trás os outros jovens, né? Que já foram jovens aqui e hoje estão aí, adultos.
pessoas que estão sendo usadas por Deus, servindo ao Senhor. E vocês vão ser a mesma coisa. Vocês vão crescer e vocês vão ser futuros pastores, diáconos, vocês vão ser futuros cantores, vocês vão ser o futuro dessa igreja. Amém? Então é assim, uma igreja se desenvolve assim. Agora, lembra aquele comentário que eu falei do pastor Jeremias? Ele falou o seguinte, que essas igrejas que se trancam, não evangelizam, e fica mais ou menos parecido com a história de Pedro, né? Que chegou para Jesus e falou assim, vamos fazer 3 barracas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, aqui está tão bom. E a gente quer fazer barraquinha dentro da igreja. Aqui está tão bom, está maravilhoso, mas temos uma tarefa para realizar. Está cheio de amigos, está cheio de vizinhos, está cheio de pessoas andando pela rua aí, perdidos. E estão perdidos porque não conhecem a Cristo que você conhece. Pastor, mas eu não tenho jeito, mas o Espírito Santo vai te dar jeito. E ele falou assim, o Jeremias, daqui a 10 anos essas igrejas não vai mais existir, sabe por quê? Porque os idosos morrem. Por isso que nós precisamos de jovens, para que eles cresçam, amadureçam, se desenvolvam e frutifiquem. Por isso que é importante criarmos os nossos filhos na casa de Deus. Por isso que é importante pregarmos o Evangelho, falarmos do amor de Deus, com um testemunho bom. Se você for uma péssima pessoa em qualquer lugar, e você for falar de Jesus, você vai denegrir o Evangelho, é diferente. Mas quando você olha uma pessoa salva, de bom testemunho, todo mundo olha para essa pessoa. Todo mundo olha. Você mora num lugar, eu, por exemplo, moro num prédio onde mora muita gente, um condomínio grande. E a gente se encontra no corredor, conversa, fala, todos sabem quem eu sou. Não vou dizer todos, que é muita gente, mas uma grande maioria sabe. Entendeu? E a gente fala sobre as coisas de Deus. Aí, de vez em quando, um vizinho está passando por um problema, onde que ele vai? Ele vai ali. Peraí, ali tem um servo de Deus. Estou precisando de um aconselhamento. Ele vai lá. Ele pede para irmos na casa dele fazer uma oração, para nós irmos lá e orar. É assim que Deus vai te usar. Você está lá na faculdade, está tudo bem, aí um colega teu está passando uma crise tremenda, família se dissolvendo, ou ele está correndo o risco de se aproximar das drogas, aí ele olha para você assim, puxa vida, esse camarada aqui é interessante, ele não anda na bagunça, ele é um cara correto, ele diz que é cristão e a gente vê que ele tem um proceder cristão, aí ele chega, fulano, vai falar com aquela pessoa. Aí é hora de você falar de Jesus, orar por essa pessoa, acompanhar essa pessoa. A gente tem que dar fruto, meu irmão. Mas para dar fruto a gente tem que amadurecer, a gente precisa crescer, né? Quinto lugar, não se distraia. Agora Colossenses capítulo 5. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. Diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então a gente não pode se distrair, né? E muitas vezes a distração é algo que te tira da presença de Deus para te levar para o pecado. Então, não, pastor, mas a gente
A gente não comete essas coisas aí, não é isso? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. A gente não quer o mal de ninguém, nem do chefe ruim. A gente não quer o mal. Avareza, ninguém é avarento. Avareza é amor ao dinheiro, né? Idolatria em relação ao dinheiro. É claro que nós não somos iracundos, não somos maus, né? Não praticamos fofoca, não há maledicência no nosso tratar com as pessoas, não falamos palavrão, não andamos mentindo uns com os outros. É isso? Porque agora somos nova criatura, estamos vivendo uma nova vida, nascemos de novo, para isso aqui. Deixamos de lado essas práticas. Então a gente não pode deixar, muita gente está confuso e com isso perde o foco, né? Não deixe que as preocupações com a política, com a economia, com o seu trabalho, com a sua família e conversas tolas, maldizentes, fofoca, murmuração, distraia você, meu irmão. Pois elas podem abalar a sua fé, sufocar a sua esperança. Tenha o firme propósito de andar com Deus. Não é isso? Não vacile. Para que o medo ou qualquer sentimento ou problema faça você parar. Não negligencie a sua vida com Deus. Amém? Estou falando todas essas coisas, eu peço ao Espírito Santo que toque o nosso coração. Nós temos que nos autoexaminar a cada dia. É isso? Sabe, uma igreja forte, ela é formada por árvores fortes, galhos fortes, membros fortes, é que formam uma igreja forte. Muitas vezes nós sentamos e olhamos para o pastor, ou um irmão, ou outro, e colocamos sobre eles toda a responsabilidade de termos uma igreja forte. Mas uma igreja forte é a união de todos os membros. Todos nós, servindo, tratando as pessoas com amor, com carinho, recebendo bem as pessoas, convidando pessoas para estarem na casa de Deus, se envolvendo no trabalho de Deus, servindo a Deus com alegria. Não sei fazer nada, alguma coisa você sabe fazer, meu irmão. Então, mas o que eu vou fazer? Faça aquilo para o que te chamarem. Começa assim. A gente está na igreja, não sabe nem bem o que está. A gente pensa que nem vai, não somos nem dignos, não temos condições de fazer nada. Aí alguém chega, um líder ou um pastor chega para você, olha, preciso que você faça isso. Aí você, não, peraí, pastor, não. Como assim? É assim que começa. Mas eu não me sinto pronto. Essas pessoas que não se sentem prontas são as melhores. Pior são aqueles que se acham, né? Acham que tem todo o preparo, todo o conhecimento, e aí, de repente, até confundem as coisas e acham que vão tratar o assunto pela sua própria sabedoria. Não, na casa de Deus a gente faz tudo pela força de Deus, pela unção de Deus. Fora isso, é um fracasso, meu irmão, pode crer nisso. A experiência mostra isso, né? E para terminar, já foi falado aqui pelo Pedro, perseverança. Perseverança. Lembra que nós falamos aqui sobre termos raízes? As raízes demoram um tempo. O terreno tem que ser bom, mas tem que dar um tempo para que elas se aprofundem. No nosso caso, nós temos que permitir o Espírito Santo nos levar a uma profundidade. Profundidade no conhecimento, profundidade na comunhão com Deus em oração, profundidade no trato com os irmãos, profundidade no servir a Deus. E aí, as nossas raízes, elas vão crescendo, mas isso exige tempo. E tempo fala de perseverança. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eu não sou agricultor nem moro na área rural, mas eu de vez em quando vejo na televisão, né? Está chegando o período,
O agricultor plantou, passa aquele tempo, que é o tempo que ele tem que cuidar, regar, proteger. E é legal que você vai em determinados lugares aí, você vê, por exemplo, hortaliças. Você passa ali naquela área de Teresópolis, você vê as plantinhas tudo cobertas. Por quê? Para não sofrerem com a geada à noite. Então eles estão cuidando. Mas quando chega a hora da colheita, aí você vê nos jornais falando, né, que a colheita foi maravilhosa, isso, aquilo, ou então a colheita fracassou. Se perdeu parte da colheita. Por quê? Aconteceu uma intempérie, qualquer coisa. Né? Então, há necessidade de tempo, cuidado. O agricultor, rapaz, eu acho que é um trabalho interessante. Eles estão ficando ricos agora, mas eles trabalham de sol a sol. O tempo todo cuidando da sua plantação para que ela frutifique, para que a colheita seja boa. Né? Então, uma semente não germina e não se desenvolve do dia para a noite. É preciso tempo para que ela cresça de modo saudável. Por isso, persevere. Fale assim, persevere. Olha para o lado aí. Tem alguém do teu lado? Fala, meu irmão, persevera. No seu relacionamento com Deus. Busque conhecer, perseverantemente conhecer a Deus. Desenvolva as suas raízes, né, com perseverança. E permita que Deus transforme profundamente o seu coração. Não seja um cristão que vive superficialmente com Deus, não. Aprofunda as suas raízes com o Senhor. Cresce. Amadurece. Quer ver uma coisa interessante? É que hoje em dia é um troca-troca de igreja, né? O sujeito está aqui, vai para ali. O dali vem para cá. O dali vai para lá. A gente tem que ser maduro, gente. Precisamos ser maduros. Vou dizer uma coisa para vocês. Bebê come na boquinha até uma certa idade. Depois disso, ele vai lá, abre a geladeira, pega uma fruta. Entendeu? Ele se alimenta. A gente não pode viver a vida toda. Vai lá, aviãozinho. Nada disso, meu irmão. A gente cresce. Não é isso? Então, cresça, meu irmão. Persevere em conhecer a Deus. Crie raízes fortes e saudáveis. Né? Isso precisa acontecer para que você tenha uma profundidade maior de fé. Bons nutrientes. Né? Estabeleça dentro do possível um horário para orar, uma rotina de leitura da Bíblia. Deus deseja encontrar um bom solo para depositar as riquezas da sua palavra e dos seus sonhos para cada um de nós. A pergunta que eu termino é essa aqui. Você gostaria de ser um solo fértil? Fique de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Irmão, se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa mais madura, feche os teus olhos, coloca a tua mão direita no peito e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, expostos à pregação da tua palavra e também à ação do teu Espírito Santo. O que nós falamos aqui, lemos e apresentamos, é porque realmente é verdade, a tua palavra ensina isso. Então não permita que nós fiquemos aí parados, percamos o foco, vivamos de uma forma relapsa, distraída, ocupando a nossa mente e a nossa vida com tantas coisas. É verdade, há muito que se fazer na vida. Há trabalho, temos que cuidar da nossa família, temos os nossos projetos, tudo isso é importante. Mas a tua palavra diz que tudo prospera quando colocamos o teu reino em primeiro lugar. Porque quando fazemos isso, tudo que colocarmos na nossa mão, seremos bem-sucedidos. Então não nos deixa viver engano, vivermos enganados, esperando uma colheita grande, sem que aprofundemos as nossas raízes, sem que cresçamos no conhecimento de Deus, sem que tenhamos um tempo de comunhão contigo em oração. Oh Deus, sem que nós possamos servir ao Senhor, colocar a nossa vida diante de Deus, à disposição do Senhor, para que o Senhor faça aquilo para o qual o Senhor nos chamou, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, Pai. Esses últimos dias, esses últimos
cultos temos falado muito sobre crescimento, amadurecimento espiritual, e eu creio que há um propósito nisso. Eu creio que há um propósito nisso. E eu creio também que isso é fruto do teu amor por nós. Porque o Senhor nos ama. E como um pai, o Senhor nos adverte, o Senhor nos corrige, nos disciplina. O Senhor também nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, a aprender. Ajuda-nos a desenvolver a nossa fé, a perseverar. Os problemas vão surgir, as dificuldades vão surgir. Mas da mesma forma que a nossa esperança de vitória está nos bens dessa terra, também nós não vamos perder a nossa fé em momentos de dificuldade. Pelo contrário, vamos nos achegar mais e mais a Ti, Pai, esperando em Ti, porque é de Ti, do Senhor, que vem a vitória. Pai, em nome de Jesus, Pai, faz-nos crescer, faz-nos caminhar perseverantemente com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.